Uma das principais dificuldades que a gente tem para projetar e executar reforma num imóvel é quando ele é muito pequeno. E a nossa entrevistada de hoje, a Tainá Mota, vai mostrar, inclusive como uma arquiteta que ajudou bastante o cunhado dela, como é que dá para fazer isso e deixar o imóvel um brinco. Você não perde por esperar, a entrevista começa já, já. E a nossa entrevistada de hoje é a Tainá Mota, de Manaus, capital desse belíssimo estado do Amazonas, que vai contar um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho como profissional, já que ela é arquiteta, e ao mesmo tempo como participante da família que viabilizou a reforma e a adaptação do apartamento que hoje moram o cunhado dela, o Danilo, e o parceiro dele. Tainá, pelo que a gente percebe pelas fotos que você mandou, a principal dificuldade para viabilizar essa obra é a questão do espaço, né? Do pouco espaço, né? Exatamente. É um apartamento pequeno, de cerca de 30 metros quadrados, e o problema real foi colocar tudo que eles precisavam e queriam dentro do apartamento, porque já existiam coisas que eles já haviam adquirido, já tinham coisas que eles sonharam a vida toda em ter e não queriam abandonar a ideia de jeito nenhum. Então, o desafio maior foi esse, conseguir concretizar o sonho deles com tudo que eles queriam num espaço pequeno. Só para quem está assistindo a gente ter uma ideia, nós estamos falando de um casal, é o seu cunhado e o parceiro dele, e esse é o primeiro imóvel deles? É o primeiro imóvel, o apartamento dos sonhos, da vida, que eles sempre imaginaram ter. Muito legal. E esse apartamento foi entregue direto da construtora quando? Isso, esse apartamento ele foi entregue em janeiro desse ano. Mas desde dezembro a gente já estava trabalhando o projeto, já estava imaginando algumas coisas, aí esperamos a construtora entregar a chave para realizar o levantamento e as medições. Porque Qual foi mesmo o prazo que vocês tiveram? Foi um prazo curto, porque me parece que eles tinham que sair do imóvel alugado que eles estavam para entrar nesse imóvel novo. Foi uma correria, porque a gente tinha pouquíssimo tempo para concluir todo o projeto, todos os pedidos, todos os fechamentos de orçamento, todas as pesquisas, porque eles tinham um mês para fazer uma obra toda de um apartamento inteiro. Por mais que seja pequeno, toda obra às vezes ocorre atraso, ocorre imprevistos, nunca é dentro do cronograma 100%. Não, peraí, quando você fala um mês, você está se referindo a 30 dias, é isso? 30 dias Só para isso concluir de prazo? tudo. Exatamente. Foi uma loucura, então, hein? Foi uma loucura. E todas essas imagens que a gente está vendo de projeto, foi você que bolou essa cara que foi dada para o imóvel e que, em boa parte, ficou exatamente como estava no projeto? Foi tudo que você que pensou? Isso, exatamente. Eu trabalhei com briefing com eles, né? A gente fez um questionário para entender melhor a necessidade deles, até porque eles têm uma filha de 4 patas também. Que Então, está presente na maioria das fotos. Quem está assistindo a gente vai poder ver. Exatamente. Então, eu tive que entender toda essa realidade deles, a rotina, o que eles precisavam, quais eram as prioridades, qual é o estilo deles, arquitetônico, se é moderno, clássico. Então, fazer essa leitura toda para poder elaborar o projeto, que eu fiz do zero, trabalhando as cores que eles mais gostavam, o estilo deles. Eles queriam algo mais moderno, mas ao mesmo tempo aconchegante. Muito, muito legal, muito legal. Então, vamos começar a entender um pouquinho essa obra, tá? A primeira coisa que eu olhei foi o banheiro. E me chamou a atenção, primeiro, do ponto de vista de sofisticação, ficou muito legal as coisas que foram colocadas no banheiro. Aquela ducha ficou lindíssima, a ducha preta, né? O box de vidro e o gabinetezinho, ele é de granito, é isso? Não, ele é uma bancada de porcelanato que imita o Ah, é de mármore. porcelanato, ok, ok. Ele queria o mármore, mas a gente sabe que o mármore é um produto caro, que a gente tinha um orçamento também para fazer essa obra.
Então, a gente não podia extrapolar. E a bancada de porcelanato, por ser uma bancada pequena, a gente conseguia adequar o espaço, não ia ter um custo muito alto, a instalação dela é muito fácil, muito prática, limpeza, manutenção, durabilidade, só tem coisas boas relacionadas a esse tipo de material. E para dar o toque mais legal no banheiro, tem essa peça feita sob medida, que é um espelho que está integrado a um armário com prateleiras, que ficou lindíssimo, porque ele usa justamente um dente que existe no banheiro, né? Na parede do banheiro, né? Exatamente. É uma das vantagens de você fazer modulares para sua casa, marcenaria, é justamente poder adequar o espaço que você tem. Porque se você compra móveis prontos, às vezes você não consegue ter uma maior utilidade do espaço. Então, eles precisariam de um armário para armazenamento, porque, na verdade, eles têm muitas coisas para guardar. Então, qualquer espaço que pudesse ser utilizado para armazenamento seria interessante a gente utilizar. E aí, a gente propôs, para não ficar tudo armário, até por questão de abrir as portas dentro do banheiro, que é reduzido, a gente propôs uma porta de espelho, que é necessário para dentro do banheiro, e os nichos para decoração, vidros de perfume e outras coisas. Justamente aproveitando o shaft do chuveiro. Ficou muito bonito, muito bonito. Deu um tom totalmente sofisticado para o espaço. Uma coisa que também me chamou a atenção, quando eu olhei as imagens que você mandou, é que tem um trabalho bastante significativo na parte de cima, né? No teto de todos os ambientes. Se vê que vocês colocaram forro, né, em todos os espaços, para ter a possibilidade de trabalhar a questão de iluminação. Foi esse o objetivo? Exatamente. O apartamento ele foi entregue pela construtora somente com um piso de porcelanato marmorizado, que eles optaram por fazer essa escolha. Mas, fora isso, ele é entregue com as paredes emassadas e prontas para pintura e a laje. Não tem forro de gesso. A princípio, a construtora... Laje bruta no teto. Só o acabamento básico, emassado e pintado. Só que a construtora não queria autorizar, a princípio, a utilização de forro, porque poderia danificar e tudo mais. Até que a gente entrou em convencimento com a construtora, pedimos autorização e conseguimos. Porque a prioridade deles era fazer rebaixo para ter a possibilidade de colocar iluminação, até porque eles gostam de sanca iluminada, eles gostam dos spots. Então, isso era uma prioridade e eles não abriam mão. E é muito lindo, né? É um elemento decorativo muito bonito. Isso foi feito tudo no gesso ou parte no gesso e parte em drywall? É tudo drywall, gesso acartonado. Nada são as placas de gesso. Até porque ok. o gesso acartonado é uma tecnologia bem melhor do que as placas de gesso comum. Mais fácil de colocar, inclusive, né? Porque o gesso, você tem que ter aquelas pistolas que você prega o suporte no teto, né? Isso. O gesso acartonado ele é fixado com perfis, né? São feitos... Isso, muito mais prático, né? Fora que ele é muito mais leve, é um pouco mais resistente à umidade, mofo, tudo isso. A gente sabe que aqui na região amazônica a umidade impera, então, que a gente pode utilizar de tecnologia contra isso, a gente utiliza. É verdade, esse é um item que tem que ser levado em consideração. Falando da cozinha, acho que de todos os espaços do imóvel, é o que fica mais clara a dificuldade que vocês devem ter tido em equacionar as coisas que precisava ter no pouco espaço existente. Porque, além de ser pequena, ainda ela é no conceito aberto, né, naquele conceito integrado com a sala, o que te tira mais parede ainda. Como é que foi essa reengenharia para conseguir colocar tudo praticamente numa parede, né? Tem uma bancada ali com móvel embaixo, mas, no geral, é uma parede só, né? Isso. A gente já tem a limitação do espaço, porque já é pré-definido alguns shafts para passagem de tubulação. E, além disso, os pontos elétricos e hidráulicos, eles já vêm localizados e a gente não pode fazer nenhum tipo de alteração.
Então, a dificuldade foi essa, justamente se adequar. Eu já comuniquei ele com relação aos eletrodomésticos, quais que eles poderiam estar utilizando, que eles também compraram tudo novo, do zero para o apartamento, o que facilitou muito o meu trabalho também, porque eu consegui fazer a marcenaria adaptada para esses eletrodomésticos. Mas, a princípio, foi trabalhar com soluções mais inovadoras. Embaixo da pia, a gente vai ter um gavetão para guardar a vassoura, otimizando o espaço. A gente tem a divisão ali da área de serviço, com fogão, para poder também fazer essa divisão dos espaços de cozinha e área de serviço. A gente não tinha aquela bancada de granito preto São Gabriel entre a geladeira e o fogão, a gente optou por colocar, porque a gente ia ter pouca bancada ao lado da pia para fazer preparos e tudo mais. Então, a gente optou por colocar também. Eu propus para eles uma tampa falsa em cima do tanque. Então, quando eles não estão utilizando o tanque de lavar roupa, a gente coloca essa tampa em MDF e ela fica com mais espaço de armazenamento também. Como se fosse uma bancada, né? Isso, como se fosse uma bancada, você não consegue enxergar o tanque. Além de colocar também uma peça em MDF acima da máquina de lavar, que é também para acrescentar mais espaço. E tudo isso foi pensado para facilitar o dia a dia deles. E tudo no seu espacinho para conseguir caber, né? Porque como o apartamento é pequeno, para quem está assistindo a gente conseguir entender melhor, você não tem um ambiente separado de lavanderia. É isso, né? Exatamente, é integrado. Você tem que estar no mesmo espaço, lógico que separado, mas no mesmo ambiente, você tem que ter a parte que é da cozinha e a parte menorzinha, que é a parte que serve para a lavanderia, que foi onde você colocou de um lado o tanque e do outro lado a máquina de lavar. Foi isso, né? Isso, eles ficam em posições opostas, um de frente para o outro. Legal. Nossa, ficou show de bola, porque potencializou todos os espaços, está tudo encaixadinho, tudo no seu respectivo lugar. Parece um Lego, né? Que você monta e dá tudo certinho. Olhando assim o produto final, ficou joíssimo. Exatamente. O projeto nada mais é do que isso, um grande quebra-cabeça, que a gente pega o que o cliente tem, o que ele quer e vai tentando encaixar nos seus mínimos espaços. Porque fazer um projeto com um espaço grande é fácil, porque a gente tem muito espaço, dá para colocar de tudo. Agora, no pequeno, é complicado. E me conta uma coisa, eu achei lindíssima a cor desses armários suspensos. É um tom de azul brilhante, é isso? Isso, é uma laca azul. Ah, é laca, por isso que ele está tão brilhante assim, né? Exatamente, é laca. Foi a primeira cor escolhida do projeto. Antes mesmo das paredes, a gente já sabia que os armários tinham que ser azul, porque eles gostam muito de azul. Então, eu optei pela laca, para dar uma elegância a mais, um brilho a mais, até porque a cozinha, por ser pequena, não ia ter tanto destaque se a gente colocasse uma madeira clarinha comum. Então, para não encarecer o projeto, a gente colocou um amadeirado num tom mais neutro embaixo, e para destacar o azul em cima. E quando você entra, você já consegue ter o impacto ali direto. Nossa, ficou muito lindo, muito lindo. E também ficou muito legal a ideia de colocar um espelho que tem ali na separação da cozinha para as salas, é isso? Isso, exatamente. A princípio, teria somente o espelho do banheiro e o do quarto deles, que o roupeiro é com porta espelhada, as duas portas são espelhadas. Mas não teria nenhum espelho fora desses ambientes privativos para as visitas ou para dar aquela olhadinha antes de sair. E colocar só um espelho de rosto não seria tão interessante. Então, como aquele espaço ali era um espaço perdido, de parede, que a gente não conseguiria colocar uma decoração bacana, eu optei por colocar um espelho de corpo inteiro. Ficou muito legal, até porque o espelho ali, ele tem, além dessa função de utilidade, né, ele tem a função também de passar uma sensação de ampliação do espaço, né? Quando você olha no espelho, parece que aumenta o espaço existente. Ficou bem interessante. Exatamente. Até por ele estar na frente da mesa de jantar, quem senta ali tem a sensação de que o espaço é bem maior do que é de fato. Muito legal. Na sala que está integrada aí com
com a cozinha, tem aquela bancada separando a cozinha da sala. Aí foi um trabalho bem interessante, porque é um espaço pequeno, mas vocês conseguiram transformar em dois ambientes. Você tem uma sala de jantar e uma sala de TV. Foi isso? Exatamente. A dificuldade maior foi exatamente essa, porque eles gostam muito de receber amigos. Então, além do espaço que eu tinha que deixar agradável para eles, eu tinha que ter ideias para que eles recebessem de forma confortável esses amigos. Então, uma mesa somente de 2 lugares era fora de questão, e eles ainda queriam um sofá reclinável. Então, a gente teve que trabalhar uma ideia de uma mesa menor, de 1,20 m, que pudesse ser colocado 4 cadeiras, para poder melhorar o espaço para eles. Agora, em cima desta mesa, tem um lustre que é belíssimo, numa tonalidade de cobre, é isso? Exatamente. Ele é um pendente Sputnik cobre, que foi também... na verdade, eles são bem metódicos com relação a compras, né? Desde o início que eu propus para eles, eles disseram, é isso, não vamos mudar. E eles compraram exatamente tudo igual que eu propus. E o pendente foi um desses itens. A gente não tinha aqui em Manaus, a gente precisava que o luminotécnico fosse feito assim que o forro terminasse, o mais rápido possível, para poder entrar as outras itens de marcenaria, espelho, vidraçaria. Então, eles optaram comprar pelo Mercado Livre para poder chegar a tempo. E aí onde a gente conseguiu achar esse pendente a um custo-benefício muito grande. E legal, porque ele é belíssimo, viu? Ele chama atenção, né? Ocupa o espaço. Qualquer pessoa que entra já dá de cara com ele ali. É uma peça que vale muito a pena, muito legal, viu? E aí, na parte da sala de TV, você conseguiu atender os pedidos deles para ter o sofá, que inclusive tem uma chaise ali, né? E atrás da TV, ali onde na parede que está a TV, teve um tratamento ali. O que foi aquilo, Tainá? O sofá reclinável era um dos elementos que eles disseram que também não abririam mão. Na verdade, tinha muitas coisas que eles não abriam mão. Eles se dificultaram ao meu lado. Mas, graças a Deus, eu consegui adequar tudo que eles precisavam. Foi uma loucura. Corri da noite para o dia. Sendo da família é mais complicado ainda, né? Parece que a responsabilidade fica maior ainda, né? Porque o peso é muito grande. E, nossa, o Danilo e o Israel são muito queridos. E para mim foi um orgulho enorme eles me darem essa oportunidade. Eu, recém-formada, foi um desafio muito grande. Então, coloquei o sofá azul também para dar uma contrastada ali com a cozinha. Foi feito na medida da sala, a gente pediu para ser fabricado, porque a gente não tinha aqui em Manaus, ou era muito pequeno ou muito grande para a sala, até porque a gente teve que inverter a posição da sala, porque o projeto da construtora é que a televisão ela fique ali naquela parede entre a porta de acesso e a porta da varanda. Só que o Danilo queria uma televisão de 60 polegadas, que ele já havia adquirido, então eu não tinha como fazer ele trocar de maneira alguma. Então eu tive que inverter a posição da sala, fazer toda a ligação de cabo de TV, cabo de internet, elétrica, tudo para essa parede, para poder comportar essa televisão. E aí foi quando eu consegui adequar o sofá reclinável, porque se fosse numa posição contrária eu não conseguiria, ele não conseguiria abrir, porque ia atrapalhar a passagem. E aí ele também queria a questão do gesso 3D na parede, que são placas de gesso, no formato 3D, existem vários formatos diferentes que a gente pode estar utilizando, várias texturas, e você faz a aplicação dessas placas na parede, com massa de gesso mesmo. E fica bem interessante os padrões. Você fez uma composição, né? Ela está presente numa parte da parede atrás da TV e uma outra parte não tem, é isso? Exatamente. Ali foi uma ideia para conseguir adequar as fiações da televisão, porque eu não gosto de trabalhar nos meus projetos com fiações aparentes, porque
perde um pouco da questão estética e tudo mais. Então, o desafio era conseguir camuflar essas fiações, porque a gente não poderia quebrar as paredes, a construtora não permite, para fazer a instalação de um tubo de PVC que conseguisse fazer a passagem desses fios. Então, a gente utilizou a placa na parte superior e na parte inferior. O meio não tem placa, somente o MDF. E aí nós fizemos aquele ripado, por onde passam todas as fiações atrás do ripado até a parte de baixo, que é onde está a tomada, o modem de internet, todos os acessos. Ficou belíssimo, muito, muito, muito legal. E aí a gente tem ao lado a varanda, que olhando assim, para quem não acompanhou o desenvolvimento da obra, olhando as imagens de projeto e de obra pronta, a varanda parece ser o que deu mais certo, ficou exatamente igual ao projeto, não tem nada diferente. Incrível isso, parece que as fotos são idênticas. Exatamente, eles compraram todos os elementos iguais. Tudo que eu especifiquei no projeto, eles foram atrás. A gente conseguiu também as cadeiras, a mesinha, tudo no Mercado Livre, a um custo maravilhoso. E ali a são gente belíssimas, hein? Umas cadeiras modernas, bonitas. Sim, elas têm um pé de ferro que imita uma textura madeirada, porque a varanda a gente sabe que é uma área molhada, então com o tempo o pé, se fosse de madeira ou MDF, ia se deteriorar. E além disso, ali a gente tem aquela parte do ripado, nós temos um baú, que é mais um espaço de armazenamento. Aquele assento ele levanta e aí a gente consegue armazenar mais coisas que eles tinham para guardar no local, porque somente os armários da cozinha não seriam suficientes. E esse apartamento todo, que a gente conversou aqui e tal, tem também 2 quartos, um quarto que é o quarto do casal, que o trabalho foi ter a cama e o armário até o teto, né, com porta de correr para economizar espaço, é isso? Exatamente, não tinha nenhuma possibilidade das portas serem portas de giro, porque desde o início no quarto deles eles queriam uma cama king, eles não abriam mão porque eles são muito altos, então uma cama de casal padrão não atenderia eles. Então a gente optou pelas portas de correr espelhadas também para dar a sensação de amplitude e melhorar a utilização do espaço. Ainda permitiu a gente colocar uma mesinha pequena de cabeceira, já que a gente não poderia ter uma mesa de apoio com gavetas. Então, para apoiar controles de televisão, celular, a gente precisaria dessa mesinha de suporte. Legal. E o outro quarto acaba se transformando em um quarto coringa, que está muito na moda ultimamente, porque você tem escritório, tem lá toda a estrutura de um escritório, mas ao mesmo tempo você tem uma cama para receber um hóspede, alguma coisa assim. É isso? Exatamente. Eles queriam algo que fosse funcional e tivesse 2 utilidades. O Danilo, ele precisa estudar muito, pois ele é advogado, e então ele precisa de um local de leitura e tenha foco, e que a gente não conseguiria adaptar na sala, então a gente precisou utilizar o espaço desse outro quarto, mas eles também precisariam que fosse um quarto para visitas. E aí foi quando eu propus a utilização da bicama, que a gente consegue adequar 2 espaços, um mini roupeiro para desafogar também o espaço do quarto deles, que não seria suficiente, porque o apartamento é pequeno, a gente tem um roupeiro grande, mas que ainda assim precisaria de mais espaço. E aí, do outro lado, a gente fez a parte do escritório. Ficou bem limitado os espaços, bem dividido. E aí a gente vai ter a escrivaninha, conseguir fazer uma torre de prateleiras para os livros, com gaveteiro. A gente trabalhou uma iluminação num tom neutro e num tom mais quente, para dar uma relaxada, uma descansada. Entendi. Esse móvel que é a bancada do escritório mais os armários foi de marcenaria, isso? Foi de marcenaria. De móveis soltos, a gente comprou somente a cama e o roupeiro desse quarto. O restante foi tudo marcenaria.
Dá para perceber que na obra toda tem muita coisa de marcenaria. Foi tranquilo isso, Tainá? Como é que foi? Nossa, a marcenaria foi uma parte bastante estressante, porque a gente já estava em cima do prazo deles de se mudarem. Eles já tinham fechado o último pagamento do aluguel do apartamento que eles moravam. Então, a gente teve que colocar as coisas deles das mudanças no apartamento que estava em obra. Foi o que o prazo da marcenaria atrasou, porque a gente sabe que são peças que demoram tempo de fabricação. Então, a gente fechou, mas a marcenaria não conseguiu entregar a tempo, até porque a gente sabe que depende de um tempo de montagem maior. E eles tiveram que trabalhar com a mudança toda no apartamento, então foi algo bastante difícil, um pouco frustrante, porque a gente já tinha um espaço pequeno que ficou mais limitado pelas caixas e tudo que tinha no local. E, além disso, as paredes desse empreendimento elas não eram tão niveladas, então algumas peças tiveram que ter reparo no local, o que foi mais um transtorno. E aí demorou cerca de 3, 4 semanas de montagem de marcenaria, o que era previsto para terminar em 2 semanas e meia. Caramba! Puxa vida! E além dessas dificuldades todas, ou melhor, para diminuir um pouco as dificuldades, a pintura de todo o apartamento foi feita pelo seu pai, que é o primeiro da família que já trabalhava com obras há muito tempo, é isso? Exatamente. O meu pai, ele é pintor, ele sempre foi pintor autônomo, e ele já trabalhou com pintura de casas de alto padrão, de porte médio, pequeno, e eu gostei desde o início da parte de construção civil por causa dele. Então, quando eu tenho alguma obra que eu tenho a possibilidade de integrá-lo no quadro de trabalho, eu sempre busco levar ele comigo, até porque a família se entende, né? Claro, E com certeza. Puxa vida, e a gente só tem a te agradecer por ter aberto esse espaço para a gente trocar ideias aqui, mostrar como é que foi projetar, acompanhar o desenvolvimento de uma obra da família, né? Da qual você faz parte. Você entrou como técnica e, ao mesmo tempo, como interessada. exatamente, porque eu também queria ver o espaço pronto, né? Porque eu também ia ser uma futura usuária, uma futura visitante do espaço. Então, eu não queria voltar ali e me decepcionar com o trabalho que eu fiz. Então, desde o início, a responsabilidade foi muito grande, mas hoje eu me sinto muito feliz que deu tudo certo no final e hoje eles estão ocupando espaço e levando amigos, familiares e adorando. Nossa, que legal. Eu tenho certeza que eles também estão muito felizes com o resultado, porque o apartamento ficou muito legal. É uma tarefa super difícil você planejar, projetar e executar uma obra num espaço reduzido, dando conta de todas as necessidades e desejos das pessoas que vão morar nesse imóvel, e você conseguiu fazer isso com extrema qualidade. E você que está aí assistindo a gente, se gostou da entrevista com a Tainá, dá um like, se inscreve no canal, divulgue para os amigos, e se você tiver uma obra interessante que tenha realizado, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de entrevistar vocês. Tainá, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Eu fico muito feliz de ter participado dessa entrevista, de poder explicar um pouquinho e explanar sobre essa obra, que para mim foi muito importante, muito significativa. Muito obrigada mesmo. Que legal, que legal. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista aqui no Sua Dica, Nossa Obra. Até lá!